Olá, seja bem-vindo ao Univasf Debate. Com a redução dos recursos das universidades federais, que chega a 12 bilhões de reais, muitas atividades dentro das instituições de ensino superior estão sendo prejudicadas. Os projetos de pesquisa e cursos de pós-graduação estão passando por problemas por causa dos cortes no orçamento. Hoje, no estúdio da TV Caatinga, convidamos para debater esse assunto, convidamos o professor Elinando Pequeno de Oliveira. Ele é pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação. Conosco também está o presidente da seção sindical dos docentes da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Sindunivasf, Clébio Ferreira. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco nesse debate. Para começar, professor Elinando, de que forma esses cortes acabam afetando a pesquisa dentro das universidades? Neste ano foi bem claro o que aconteceu. Inicialmente com um corte de 75% de recursos do PROAP. As defesas vêm acontecendo sem a participação de membros externos, o que já vem a afetar negativamente o andamento das atividades da pós-graduação, mas infelizmente os impactos mais negativos estão por ser sentidos a partir de 2016, porque vários dos editais que regularmente são lançados por ano foram cancelados ou prorrogados, no sentido de que aquele apoio regular de recursos que as agências de fomento federal e estadual lançam na universidade estão comprometidos completamente no ano de 2015 e não temos uma segurança de como que será a regularidade desses recursos para o ano de 2016. Então, nesse sentido, a nossa perspectiva é extremamente preocupante. Professor, de que forma essa pesquisa ela é tão importante para a formação acadêmica do estudante? Fala um pouquinho sobre isso. Bom, se nós falamos de iniciação científica, nós estamos numa universidade onde nós temos poucos cursos de licenciatura, a maioria dos cursos são na área de bacharelado, cursos técnicos também, tecnológicos, perdão. Com a iniciação científica, a pesquisa, ela vai embasar esses alunos, né, na sua vida, tanto acadêmica quanto para a vida fora da universidade. Então, se você é um agrônomo, qual a área de atuação que você vai trabalhar? Você vai trabalhar na pesquisa, você vai trabalhar no melhoramento genético da fruticultura irrigada de São Francisco. Então, quando nós falamos de pesquisa, a pesquisa ela começa na base, nos primeiros semestres da graduação e terminam no programa de pós-graduação, no mestrado, no doutorado. Então, se a pesquisa ela é atingida, ela é atingida na sua totalidade. Desde a base, desde os programas básicos, como de iniciação científica, estímulo à pesquisa, até os programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, e até mesmo os programas de pós-doutorado, que muitos docentes eles são estimulados a fazer parte de suas especializações fora do país ou até mesmo dentro do território nacional. Mas com esses cortes, todas essas pesquisas, todas essas linhas de atuação, tanto do estudante quanto do pesquisador, elas passam a ser atingidas. Professor, aqui dentro da universidade, da Univasf, algum setor que já vem sofrendo algum tipo de consequência com esses cortes? De imediato os programas de pós-graduação, mas de uma maneira completa todos os grupos de pesquisa da instituição. Uma coisa que é muito importante ser ressaltada é de que é muito mais crítico o corte para as universidades que estão em processo de implantação. Se você perceber, a Universidade do Vale do São Francisco ela tem 11 anos desde a sua criação e este é um período em que se consolida não só os cursos de graduação, os cursos de pós-graduação, mas principalmente a estrutura dos laboratórios, dos grupos de pesquisa. Isso significa que é necessário um investimento muito maior nas universidades que estão em processo de consolidação, porque este é um momento em que o parque tecnológico dos laboratórios vem se estruturando. Para colocar um laboratório para funcionar, é necessário um investimento de alguns milhões de reais. Isso vinha funcionando de uma maneira bastante satisfatória de 2004, quando a pesquisa pós-graduação no Brasil passou a ter uma outra realidade, como bem lembrado pelo nosso colega Clébio. Essa realidade ela sofre um processo de descontinuidade nesse momento, e isso é extremamente grave, como eu já disse anteriormente, para universidades novas como as nossas, porque isso coloca em risco, inclusive, a fixação de docentes dentro da instituição. A qualidade de uma instituição é muito ligada à pesquisa que essas instituições desenvolvem. E a partir do momento em que um docente está fixado dentro da instituição, significa que ele tem motivação e que tem uma infraestrutura adequada para trabalhar. Isso significa que é necessário um aporte de recursos para isso. Se o governo corta de maneira significativa, como ela fez esse tipo de corte nos recursos para pesquisa e pós-graduação, isso significa que a gente pode ter reflexos
muito graves, não apenas nos resultados da pesquisa desenvolvida, mas também na fixação de grupos de pesquisa aqui na região. A gente sabe que a pesquisa ela é muito importante para o avanço da própria sociedade e esses resultados. O trabalho de vocês aqui na universidade, você pode citar um exemplo de algum tipo de pesquisa que já está sendo afetado também na tua área? Bom, na minha área ainda é tudo muito recente. É uma área que tenha tanta aplicabilidade, né? Porque quando a gente fala de pesquisa, existem aquelas áreas que têm uma aplicabilidade, uma forma de inserção mais rápida, mais de fácil assimilação pela comunidade, e tem aquelas áreas que a pesquisa ela tem um pouco mais de dificuldade de inserção. Mas o objetivo é que tudo que for gerado dentro da universidade, ela seja absorvida pela comunidade como um todo. Mas os cortes eles já estão atingindo, de modo geral, toda a pesquisa e toda a pós-graduação. Como, por exemplo, nós podemos citar as verbas que são repassadas pelas agências de fomento. Os pesquisadores eles recebem verbas de várias fontes. Uma delas, por exemplo, podemos citar aqui no caso do estado de Pernambuco, são as verbas oriundas da agência de fomento, a FACEP, onde muitas dessas verbas elas têm sido repassadas com dificuldades para os pesquisadores. Muitas delas elas não estão sendo repassadas em sua totalidade, porque essas verbas, no caso da FACEP, por exemplo, elas têm uma fonte mista. Vem verba parte do governo do estado e parte da verba vem oriunda do governo federal. Então, muitos dos docentes, dos pesquisadores que receberam essas verbas, o valor que era referente ao governo do estado chegou a ser repassado, mas os repasses federais que vêm para essas agências de fomento e depois são repassadas para os pesquisadores, elas estão chegando com atraso. Então, elas estão chegando com atraso e muitas vezes, quando o pesquisador ele participou do edital, ele concorreu, teve uma ampla concorrência, ele conseguiu ganhar aquele edital, ele estava pedindo lá no edital 30 mil, 40 mil reais para compra de equipamentos, insumos. E ao longo desse ano, com a alta do dólar, esses equipamentos, insumos muitas vezes importados, eles tiveram um aumento tamanho que esses 30 mil, 40 mil reais, eles não são mais, eles não contemplam o valor mais do produto. Esse produto que há um ano atrás ou menos custava 20 mil reais, 25 mil reais, dependendo do produto, do equipamento, eles hoje tiveram seu valor mais que, às vezes, dobrado. Então, isso vai impactar fortemente a pesquisa. Então, para aqueles grupos que precisam muito de equipamentos, de insumos, e muitos deles são importados, a pesquisa está correndo sérios riscos de todas as formas, além, é claro, do corte que foi promovido aí nos programas de pesquisa e pós-graduação. E, professor Leandro, 2016, qual é a previsão, o que é que a gente aguarda no próximo ano sobre pesquisa também da universidade, em nível nacional e na Univasf? As especulações são as piores possíveis, né? Inclusive ao ponto de se conjecturar sobre a fusão da CAPES e do CNPq. Esse é um aspecto extremamente problemático, porque se nós levarmos em conta a história da universidade no Brasil, nós podemos considerar que iniciamos com uma defasagem de tempo muito grande. E essas questões não poderiam estar sendo ventiladas minimamente, porque é necessário um investimento massivo em pesquisa e pós-graduação no país, porque temos um débito junto à comunidade de pesquisadores tremenda. Essas inseguranças, elas fazem com que o rumo de aceleração que o Brasil tinha adquirido a partir da gestão da ciência e tecnologia, implementada pelo nosso ministro Sérgio Rezende, sofram riscos de descontinuidade. Então, significa que para 2016 temos um cenário de total insegurança quanto ao investimento, quanto à continuidade desse programa que se mostrava tão exitoso. Então, é um quadro que eu diria de extrema preocupação para todos os pesquisadores no Brasil. Para quem está acompanhando a gente entender por que essa junção seria ruim e qual a função do CNPq e do CAPES para explicar, professor? A pesquisa no Brasil, essas agências, a CNPq e a CAPES, são as principais agências mantenedoras da pesquisa no país. São agências que foram criadas há mais de 60 anos e a CAPES, no caso, é uma agência ligada ao Ministério da Educação, tá? E a CAPES, ela é a principal mantenedora das bolsas de pesquisa no país, das bolsas principalmente de mestrado e doutorado, e enquanto que o CNPq ele também mantém bolsas de pesquisa, mas ele é o principal meio de aquisição de equipamentos, de insumos, através dos seus editais. Então, e no caso do CNPq, ele faz parte do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Então, toda a comunidade acadêmica, científica do país está muito temerosa por conta da possibilidade de fusão dessas duas agências. Se essas duas agências, se elas se fundirem, esses recursos eles vão ser enxugados. Então, a gente não sabe o que é que vai ser mais direcionado para as bolsas de pesquisa, para os editais de ampla concorrência, para a implementação de programas de pós-graduação, compra de equipamentos. Então, existe um temor muito grande de que os recursos eles possam ser enxugados de uma medida tão drástica que a pesquisa ela possa paralisar. Então, de 2004 até o ano de 2014, os programas de pós-graduação no país eles tiveram um grande salto de qualidade e em número. Para a gente ter uma noção, o número de programas de pós-graduação no país, eles pularam na ordem de 62%. Ou seja, a Univasf é uma prova disso. Né? Nós temos agora um grande número de programas de pós-graduação já em atividade, novas propostas sendo colocadas todos os anos. Estamos buscando o primeiro programa de doutorado e nós estamos correndo riscos de que os programas que são jovens, eles possam ser duramente afetados e, com isso, até impactados na qualidade e, quem sabe, a gente não ter a proposta de um doutorado sendo efetivada por conta desses cortes. Porque tudo na pesquisa, muitas vezes, demanda tempo, dedicação e dinheiro. Então, se tem cortes dessa magnitude, as universidades jovens, que ainda estão implantando seu parque tecnológico, como bem dito pelo Elinando, vão ser duramente afetadas. Essas são as que vão sentir mais o impacto nos cortes do orçamento. Professor, saindo um pouco da pesquisa, a pós-graduação também vem sofrendo com esse corte, o senhor comentou. Para a gente aqui, como é que vai ficar a situação aqui na Univasf? Então, a nossa situação atual é de tivemos, transformando em números um pouco do que o Kleber falou, em 2009 nós tínhamos 4 mestrados na universidade, em 2012 e em 2015 chegamos à realidade de 9 mestrados acadêmicos e 2 mestrados profissionais. Significa que no intervalo de 3 anos nós tivemos um crescimento aí de 120% em programas de pós-graduação. Somente no ano de 2015 nós tivemos 2 propostas de mestrado e 2 propostas de doutorado encaminhadas para a CAPES. Não temos a certeza da manutenção deste corte de 75% de recursos do PROAP, mas se de fato isso se prolongar, isso se mantiver para o ano de 2016, isso significa que nós teremos uma outra realidade para o funcionamento para os programas de pós-graduação, porque a realidade de Petrolina e de Juazeiro, do sertão nordestino, é de que há uma necessidade muito grande de deslocamentos. Todas as nossas distâncias são muito longas até os grandes centros. Isso significa que há uma necessidade muito grande de intercâmbio com universidades grandes, como a UFPE, como a UFBA, como a UFRJ. Isso significa que, para nós, esse impacto no corte de recursos voltados a deslocamentos de pesquisadores é extremamente crítico, até mais do que as universidades que ficam nos grandes centros, porque estamos igualmente distantes de todos. Então, significa que manter o crescimento da pós-graduação na universidade requer uma continuidade de investimento. E essa continuidade de investimento, para nós, é completamente incerta nesse momento. Professor, eu vou aproveitar a fala do professor Elinando o seguinte: além da pesquisa, tem muita apresentação de seminários acadêmicos, de congressos. Isso para o estudante é muito importante na formação dele, né? Como é que fica a situação para vocês que trabalham na área de pesquisa, mostrar esse resultado, até para alavancar o nome da universidade na região? Vai ser já sentiram isso já no momento? Eu acho que a gente vai sentir isso mais em 2016. Esse ano os recursos eles são escassos, mas a gente vive com uma gordura que foi acumulada do ano de 2015. Então, o que foi comprado, que foi adquirido com 2015, do ano de 2014, perdão, está chegando agora esse ano de 2015. Então, ele vai permitir que esse ano de 2015, algumas atividades, algumas pesquisas, tanto da pós-graduação quanto da iniciação científica, elas sejam conduzidas. Mas para o ano de 2016, essa incerteza ela é muito grande, porque os recursos eles não estão sendo repassados, estão vindo muito enxutos, então nós não temos como garantir que essas atividades que estão sendo realizadas a contento até então, que elas possam se estender para os próximos anos. Então, os alunos de iniciação científica, os alunos de pós-graduação, eles vão sentir esse impacto de um modo mais drástico a partir do próximo ano. Então, participação em congressos, em eventos, geralmente, como o Elinando acabou de falar, Petrolina, Juazeiro está muito distante dos grandes centros, então nós acabamos priorizando os eventos locais, como exemplo,
um seminário nacional um simpósio nacional que acabou de acontecer aqui na cidade de Juazeiro, promovido pelo curso de farmácia e pelos pesquisadores do curso de farmácia. Foi um evento magnífico, né, onde os estudantes da região eles puderam aproveitar o evento. Mas se esses cortes eles chegam até nós, até mesmo a realização desses eventos eles ficam comprometidos, né? Os alunos eles acabam não apresentando seus projetos, eles acabam não se inserindo dentro da pesquisa como eles deveriam, e aqueles trabalhos que poderiam ser apresentados em congressos ou em simpósios de qualidade fora do estado, fora do eixo Petrolina-Juazeiro, eles acabam não sendo mostrados para a sociedade não conhece o potencial da universidade, acaba que se ele não é visto, então também não existe, não temos como muitas vezes conseguir verbas para poder manter pesquisas mais pontuais, através até mesmo de parcerias com empresas, com agências locais que poderiam, de algum modo, assessorar ou ajudar esses alunos a se inserir no mercado de trabalho. A gente vai fazer uma pausa agora e vai ouvir algumas entrevistas nas ruas, saber o que as pessoas acham desse corte na pesquisa, se elas acreditam que vai realmente interferir na vida dela, principalmente na área acadêmica. A senhora acha que o corte de verbas do governo federal nas pesquisas das universidades pode atrapalhar a formação do estudante? Com certeza. Infelizmente, o governo vem numa pátria educadora, onde ele mexeu foi exatamente na educação e na saúde, onde ele poderia mexer em outros 24 mil cargos que existem, segundo se diz. Então, vai afetar, sim, a qualidade do ensino, a pesquisa, a extensão. Então, os trabalhos ficam interrompidos, né? Porque exatamente a educação não é custo, é investimento. Infelizmente, o governo tem essa opção. É a primeira que eles buscam, saúde e educação. Pode sim, bastante, porque diminui muito os recursos e atrapalha bastante os estudantes. Para quem quer ter uma oportunidade assim no mercado de trabalho, atrapalha bastante devido a esse corte de recursos. Eu acredito que sim. A questão das pesquisas na universidade é muito importante. Então, se essa verba é cortada, né, prejudica o desenvolvimento do estudante, essa questão de buscar novas alternativas. A pesquisa ajuda muito, né, ao desenvolvimento universitário, então com certeza prejudica. Professores, queria que vocês comentassem o que as pessoas falaram, elas acreditam que vai interferir sim, né? Principalmente aqui em Petrolina, né? Exato. Eu acho que é importante colocar um aspecto histórico relacionando pesquisa, pós-graduação e inovação. Por ser muito nova a história da universidade no Vale do São Francisco, as pessoas podem, por vezes, não associar o desenvolvimento que a pesquisa tem atrelado a ela. Ao financiar de uma forma sustentada e sem esses sustos que estamos vivendo a atividade de pesquisa, é inevitável que esse ciclo virtuoso da pesquisa renda formação de pessoas, mas também retorne para a universidade dividendos. Como que isso acontece? Se a pesquisa é incentivada de uma forma consolidada, de uma forma séria e de uma forma perene, é evidente que os bons frutos não serão apenas restritos a artigos. Os bons frutos surgem sob forma de produtos, surgem sob forma de inovação tecnológica, sob forma de empreendedorismo. Isso significa que nós não iremos apenas ser uma instituição que é voltada para a atividade de ensino, mas também é uma instituição que forma empreendedores, formam pessoas que irão para o mercado não apenas procurar seu emprego, mas também gerar oportunidade de emprego. Porque a tecnologia, em particular, ao ser desenvolvida dentro da universidade, ela traz um grau de benefício que transcende simplesmente a pesquisa em si, mas a inovação tecnológica que permite com que você possa fazer do Brasil não apenas um exportador de matéria-prima, mas também uma nação que produz a sua própria tecnologia. Pessoas têm razão em ficarem preocupadas, na sua opinião? É claro que tem. O Elinando falou muito bem. A partir do momento em que nós deixamos de investir em pesquisa, deixamos de investir nos nossos pesquisadores, nos nossos alunos, nós temos que importar matéria-prima. Então, um computador que deixa de ser trabalhado no Brasil, que pode ser uma matéria-prima barata, de qualidade, ela tem que ser importada de algum lugar, tem que ser trazida de algum lugar. Então, nós deixamos de gerar riquezas no nosso país, deixamos de gerar conhecimento e passamos a importar tudo isso. Então, tudo isso para o Brasil vai ser muito ruim, porque a partir do momento que nós investimos em pesquisa, investimos em conhecimento, nós também investimos nas pessoas, investimos na população e na melhoria, na qualidade de vida de todos eles.
Quando a universidade chegou aqui em Petrolina, após a chegada da Univasf, Petrolina e Juazeiro, muitas multinacionais vieram atrás dos pesquisadores e dos estudantes da região. Nós temos aqui grandes empresas multinacionais que se estabeleceram às margens do São Francisco para trabalhar agricultura irrigada, para trabalhar implementos agrícolas, para se trabalhar em insetos, né? Qual a importância dos insetos para as culturas, as pragas, então como é que elas afetam essas culturas. Então, nós temos pesquisadores da Univasf, alunos da Univasf envolvidos em todas essas áreas, fazendo parte dessas multinacionais hoje. Então, tudo isso é riqueza para os municípios de Petrolina, Juazeiro, cidades circunvizinhas. Então, a partir do momento que uma universidade se estabelece aqui, que ela traz conhecimento, que ela traz inovação, traz pesquisa, toda uma população se envolve e é beneficiada por isso. Professor, a gente só falou dos problemas. Há alguma forma de a gente sair dessa situação? Já está havendo algum tipo de negociação com o governo? Como é que está a situação hoje para tentar diminuir esse impacto na área de pesquisa? Pois é muito importante uma interação da comunidade científica e acadêmica nacional. Isso é capitaneado por grandes sociedades, como, por exemplo, a SBPC, a Academia Brasileira de Ciências, e esse é um momento de afirmação. Aconteceu um momento muito triste na história do Brasil, que quando a CAPES foi fechada por poucos dias pelo então presidente Fernando Collor, eu particularmente vejo este momento como algo muito semelhante e até pior. O Collor fechou a CAPES por alguns dias e essa CAPES voltou a ser reaberta pela força dos pesquisadores do Brasil. Os pesquisadores entenderam que existia a importância daquele setor e que ele não poderia simplesmente fechar as portas. Estamos num momento em que fomento a bolsas e fomento à infraestrutura estão sendo confundidos e sendo possivelmente fundidos por um governo federal. Eu acho que esse é um momento em que o local e o nacional precisam estar cada vez mais unidos no aspecto de mostrar que este retrocesso pode trazer riscos altíssimos para o desenvolvimento dessa nação. Porque, ao se ter dúvidas quanto à necessidade de investimento em pesquisa e pós-graduação, essas dúvidas colocam em xeque a capacidade do Brasil de se tornar uma potência, de se tornar uma nação soberana e que possa prover aos seus filhos a qualidade de vida que eles tanto merecem. Não investir em ciência e tecnologia significa fomentar a subserviência com as grandes potências. É disso que estamos falando. Então, significa que esse é o momento dos pesquisadores interferirem, sim, na política nacional, no sentido de impedir com que as conquistas que foram levantadas por tantas outras pessoas do passado, César Lattes, José Leite Lopes, grandes ícones da ciência brasileira, não sejam jogados fora. Este é um momento em que os cientistas precisam estar unidos e lutando por uma manutenção de algo que parecia ser sólido, mas que atualmente vem se mostrando extremamente frágil, que é a afirmação da qualidade da ciência e do apoio à ciência e tecnologia do nosso país. Você concorda da mesma forma? A única solução agora seria essa unidade? Não tem outra solução para trabalhar sem os recursos, né? Não. Ou nós nos unimos, ou nós começamos a trabalhar, a pensar de modo coeso e unido, ou então a situação ela vai se tornar cada vez pior. O que a gente não tocou hoje aqui nesse assunto, mas cabe lembrar que, por exemplo, está em pauta hoje enxugar os ministérios. E um dos ministérios que está correndo grande risco de extinção é justamente o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, como é que um país que quer ser o país do futuro, ainda almeja isso, ele vai funcionar sem ciência e tecnologia? Então, nossos parques eólicos, as grandes usinas, transposição do Rio São Francisco. Então, grandes empreendimentos que só vieram por conta da qualidade nas pesquisas e por conta de investimentos em tecnologias, elas estão correndo risco, né? O Ministério de Ciência e Tecnologia é um ministério extremamente importante para a ciência e para a cultura do país. Então, se esse ministério realmente ele vier a deixar de existir e juntamente com a fusão do CAPES e CNPq, a pesquisa no Brasil ela está fadada ao esquecimento, ela está fadada a deixar de existir também.
Então, só os pesquisadores, só os docentes das universidades e de outras instituições de pesquisa é que, unidos, podem fazer alguma coisa pela ciência e tecnologia nesse momento. Tá? Os cortes eles são drásticos e precisamos da união de todos para que aconteça uma reversão desse quadro e que os programas de pós-graduação, os programas de pesquisa, de inovação, eles possam ser mantidos como vinham sendo realizados ao longo aí desses últimos 10, 12 anos. Gostaria de agradecer a presença de vocês, deixar a palavra aí para as considerações finais e abordar até alguma coisa que a gente não comentou no debate, de repente. Sim, eu creio que como mensagem final, eu gostaria de dizer que temos uma esperança. Eu acho que os benefícios que a ciência e a tecnologia trazem para o país, eles sempre irão prevalecer sobre qualquer outra ameaça que uma crise ou que qualquer outro problema venha a se sobrepor. Eu creio que este é um momento extremamente crítico em que os cortes até terminam por ser os menos graves, porque estamos em vias de discutir o checkmate dentro da estrutura da pesquisa, da pós-graduação, do investimento em ciência e tecnologia que o nosso país vem a ter. Eu creio que os pesquisadores e a sociedade precisarão abraçar a ciência e tecnologia do Brasil. O Brasil, que é tão conhecido como um país da cultura, da música, do futebol, precisa agora abraçar a sua ciência e tecnologia. Foi feita uma pesquisa em que foi demonstrado que os brasileiros não conhecem os seus cientistas. O 8º cientista brasileiro mais famoso foi dito como sendo Albert Einstein. Eu creio que esse é um momento importante para que haja uma afirmação e que a ciência saia às ruas e mostre que estamos sofrendo esses cortes, estas ações, e precisamos que a sociedade nos abrace. Foi muito simbólico um abraço que demos a um bloco da universidade há um mês atrás, mas eu acho que quem carece desse abraço é toda a comunidade científica e que precisa ser abraçado pela sociedade. A sociedade precisa reconhecer que a ciência e a pós-graduação no Brasil tem um papel extremamente importante na capacitação dos filhos dessa nação. Mas, mais do que isso, a ciência e a tecnologia é a esperança que temos para resultar na quebra dessa desigualdade social, para resultar em melhor condição de vida para o povo brasileiro. A ciência e a tecnologia é aquele caminho que vai permitir com que uma maior quantidade de pessoas tenha vencido a barreira da desigualdade. E esta solução não há de perecer por mãos de políticos, por mãos de politiqueiros ou por mãos daqueles que venham a achar, por meio de uma crise econômica, uma forma de tornar o Brasil um país mais subserviente. Creio que é fundamental que a população abrace a causa e que a ciência saia à rua para mostrar que nós somos necessários, para mostrar que sem a ciência e tecnologia o Brasil continuará sendo uma república que exporta matéria-prima e que importa bens a custos dados por quem detém a tecnologia. Nós não iremos nunca nos render a uma realidade de subserviência como esta. Bom, concordo com tudo que foi dito pelo Elinando. Eu acho que o Brasil só vai sair dessa crise a partir do momento que deixar de fazer cortes e passar a investir em educação, investir em pesquisa, investir em tecnologia. Nós só deixaremos de passar por todos esses apertos econômicos, sociais, todos esses flagelos que nós vivemos atualmente, a partir do momento que os olhos dos governantes se voltarem para a educação do país. Então, a única saída da lama em que nós nos encontramos atualmente, economicamente falando, é educação. É educação, ciência e tecnologia. Então, só assim nós poderemos deixar de ser um país importador de matéria-prima e poderemos passar a ser um país exportador de matéria-prima, de conhecimento, de tecnologias. E é isso que faz um país rico. Um país rico é um país sem desigualdade, com educação e com riquezas de pesquisa, de tecnologia, de inovação. Tá? Os países emergentes, eles estão cada vez mais buscando essas pesquisas, essas transformações na educação, na ciência e na tecnologia. Nós não temos que ser diferente, não. Nós temos que ser melhores do que eles para poder sair disso com honra e sair disso com a cabeça erguida. Nós somos um país forte, né, e temos capacidade, temos pesquisadores com capacidade e qualidade
se não igual, até mesmo superior do que qualquer outro pesquisador fora do país. O programa chegou ao final, obrigado por nos acompanhar, um grande abraço e até a próxima edição do Univasf Debate.